Fala galera que dá show, eu sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Vindo aqui trazer hoje, nesse sábado, dia 31/8 de 2024, trazer para vocês algumas informações, notícias e opiniões a respeito do Vascão da Gama, que volta a campo neste domingo, dia 1º/9, lá no Barradão, vai enfrentar, às 18h30, vai enfrentar o Vitória da Bahia. Mas antes de falarmos sobre isso aqui, bem pedir aqui para você não deixar de se inscrever no canal, se inscreva no canal do Jura Vascaíno aqui, deixe o seu like, curta o nosso vídeo, né, deixando o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, ajude a divulgar nosso canal, que tem crescendo no YouTube aqui, assim como ele está crescendo no Kawaii. No Kawaii nós já passamos de 57 mil seguidores, agora também aqui já passando de 1000 inscritos. A tendência está crescendo e a gente precisa muito da ajuda de vocês para que ele possa crescer cada vez mais. E como você ajuda? Dando seu like, curtindo, divulgando, compartilhando, interagindo com a gente aqui, tá certo? Bora lá. Vamos falar de Vascão, que tem coisas aí para falar de o jogo do Vasco nessa rodada. Falar de Rafael Paiva, falar de David, Coutinho, tudo isso, tá certo? Depois da vinheta a gente volta. Valeu! Fala galera, voltando aqui agora para falar de Vascão da Gama, o jogo do Vasco, que é amanhã, domingo, dia 1º/9, primeiro jogo do Vasco já em setembro, e o Vasco vai à Bahia enfrentar o Vitória da Bahia lá no Barradão, jogo esse que acontece pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai ser às 18h30, e o Rafael Paiva quer ir com força máxima, né, para esse jogo, porque sabe da importância desse jogo. Se o Vasco ganhar esse jogo, ele vai a 34 pontos, e dependendo da rodada, caso o Cruzeiro e o São Paulo não ganhem, a diferença do Cruzeiro, que é o 7º colocado, cai para 4, e a do Bahia também, que de repente, se não ganhar, a diferença, que é o 6º, cai para 5 pontos só. Então, encosta, né? E a gente vai ter um jogo ainda aí, lá no dia 25, contra o Cuiabá, jogo atrasado, que de repente pode fazer com que a gente consiga colar ainda mais no 6º e no 7º, no 7º e no 6º colocado. Então, Rafael Paiva vai com força máxima para esse jogo, tá? Ele não quer poupar ninguém, pressão de se aproximar do Cruzeiro do Bahia, tá? Ainda sem poder contar com o David, que ainda está se recuperando daquele problema que ele teve, né? Lá, celulite facial, lá, aquela inflamação na pele e no rosto, né? E também do Felipe Coutinho, que ainda se recupera também de uma lesão e da Covid. Então o Coutinho também está fora, não tá? O time vem embalado, né? Depois de vencer 2 vezes o Atlético Paranaense em menos de uma semana, por 2-1 de virada, as 2 vitórias, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil. Então o time vem muito embalado, tá? A gente tem que prestar atenção na arbitragem que vai apitar esse jogo, porque ó, é um árbitro que costuma dar muito dor de cabeça pro Vasco, tá certo? Quem apita o jogo é o Luiz Flávio de Oliveira, lá de São Paulo, tá? Histórico de prejudicar o Vasco. E o VAR é o Adriano de Assis Miranda, também de São Paulo. Lembrando que o Vasco ocupa a 8ª posição com 31 pontos, se ganhar vai a 34, cola mais um pouco ali no Cruzeiro, e o Bahia o Vitória da Bahia vem em 17º com 22 pontos, perdeu inclusive na última rodada por 2-1 para o São Paulo. O time que o Vasco deve levar a campo contra o Vitória da Bahia deve ser esse aqui, ó: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paier, Emerson Rodrigues, Ryan e Veguete. Esse é o timão que deve enfrentar o Vitória da Bahia. Eu acho que o Vasco consegue passar e ganhar essa partida. Você deixa aí no comentário aí. Para mim vai dar 2-1 Vascão. Deixa o seu comentário aí a respeito de quanto você acha que vai ser esse jogo, quem é que vence, tá certo? Valeu! Cara, o mês de agosto foi muito bom pro Vasco. Ele vem com a 2ª melhor sequência do ano, tá? Esse mês de agosto ajudou. Chegando a uma série de 7 jogos invicto. É isso mesmo. O mês de agosto foi tão bom pro Vasco. Olha só, você tem uma ideia, foram 4 vitórias e 2 empates. Vamos passar para vocês agora os resultados, os jogos que fizeram com que o Vasco tivesse essa 2ª melhor sequência do ano de 2024, a esses 7 jogos sem perder, tá certo? Ó, Atlético Goianiense e Vasco lá no Barradão, no Castelão, pela Copa do Brasil, um empate 1-1, tá certo? Pela Copa do Brasil.
Pelo Brasileirão, Vasco 2, Bragantino 2 em São Januário. Aí também tivemos em São Januário Vasco 1 pela Copa do Brasil, Atlético Goianiense 0, quando ele eliminou o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Aí tivemos lá no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, Vasco 2, Fluminense 0. Tivemos também ainda Vasco 2, Criciúma 2, que na verdade esse jogo foi Criciúma 2 e Vasco 2, né? O jogo lá no campo do Criciúma, pelo Brasileirão. Aí pelo Brasileirão também tivemos Atlético, o Vasco vencendo de virada por 2-1 o Atlético Paranaense. E agora, segunda-feira, tivemos a vitória do Vasco de novo de virada em São Januário pela Copa do Brasil por 2-1. Então olha só, muito bom os resultados. O mês de agosto foi um mês muito bom, produtivo e positivo para o Vascão da Gama, tá certo? E com essa notícia que a gente teve agora essa semana aí, que o Vasco vai perder o Adson pro resto da temporada, né? Já que o Adson vai ter que passar pelaquela cirurgia aí para resolver um problema lá na tíbia, né? De uma fratura por estresse, né? Causada por estresse na tíbia, onde ele optou pela cirurgia. Ele teria um tratamento e a cirurgia. Muita gente até questionou aí, reclamou que ele podia fazer o tratamento, mas só o jogador sabe a dor que ele está sentindo e só ele conhece o corpo dele. A gente tem que entender isso, tá certo? E de repente, se depois lá para frente se tornar uma coisa mais grave, eu apoio a decisão do jogador. Ele achou melhor operar, então que ele opere para que ele possa voltar melhor. Então, com essa notícia aí, de que o Adson vai passar por essa cirurgia e vai praticamente ficar fora o resto da temporada, porque isso deve estar voltando lá para o final de novembro, entendeu? Até ele voltar, começar a treinar. Então fica complicado. A gente acredita, eu acredito que ele não volte mais a jogar esse ano. Tá? E com isso, o Vasco começou a pensar em olhar no mercado aí para ver se tinha tempo de contratar uma peça de reposição para o Adson. Só que em cima da janela fechando já, que a janela fecha segunda-feira, agora dia 2, tá? O que o Vasco resolveu? O Ryan, que era a bola da vez para ser vendido, né? Já vem recebendo várias sondagens de times europeus, inclusive não só sondagem, já chegou a ser aberto várias negociações com times de Portugal, da Espanha, da França, times europeus interessados em comprar o Ryan, e é o ativo que estava mais sendo visado e mais próximo de venda. O Vasco desistiu de vender o Ryan agora. É isso mesmo, a diretoria do Vasco chegou à conclusão de que não vendesse o Ryan para que ele possa suprir a falta do Adson no time. E com as últimas apresentações do Ryan em campo, jogando bem, nos últimos jogos ele vem jogando bem, inclusive os 2 jogos contra o Atlético Paranaense, ele foi fundamental em alguns contra-ataques ali para o Vasco, culminando até em gols. Pelo bom desempenho dele nos últimos jogos, a diretoria achou melhor a não vender, né? Não realizar nenhum tipo de venda com o Ryan, e a diretoria do Vasco travou qualquer tipo de negociação para que o Ryan continue ainda essa temporada, para poder suprir essa ausência de David. Então o Ryan continuará no Vasco, tá certo? Agosto, um mês muito bom, 7 jogos sem perder no mês de agosto, né? Isso fez com que a moral do Rafael Paiva voltasse a ficar alta, né? Que ele vinha aí sendo questionado um pouco pela falta de experiência em alguns jogos no mês de julho. Quando foi agosto, ele conseguiu reverter essa situação. Então, 7 jogos sem perder no mês de agosto. Foram 7 jogos de invencibilidade. Com isso, já se tem como certa realmente a efetivação do Rafael Paiva como técnico do time profissional do Vasco. É isso mesmo, tá? Já é um consenso dentro do Vasco de que ele tem que ser efetivado, tá? E o Pedrinho ainda só não fez esse anúncio porque o Pedrinho acha que isso pode jogar, querendo ou não, um peso a mais nas costas de Rafael Paiva. Então, por isso ainda não houve uma oficialização, realmente um anúncio da efetivação de Rafael Paiva como técnico do Vasco. Ele ainda, assim, que maquiadamente, né, supostamente ele vem como ainda um interino. Mas tem um consenso dentro do Vasco e uma realidade de que ele não é mais interino, de que ele sim vai continuar seguindo como profissional, pronto de ser efetivado. A prova disso é que ele já teve até um aumento salarial
em relação a isso, e já se tem até um substituto para ele no Sub-20. É isso mesmo. O técnico Ramon Lima já está stand-by, pronto para ser efetivado como novo técnico do Sub-20 do Vasco, para substituir Rafael Paiva, que está comandando a equipe principal do Vasco, né, a profissional, e a qualquer momento, não vai ter mais jeito, o Pedrinho vai ter que realmente oficializar a efetivação dele como técnico do time profissional, tá certo? Só é questão de tempo, mas dentro do Vasco já é visto ele como o efetivado, só falta oficializar isso anunciando, tá certo? A prova disso é que eu falei a vocês, já existe até o substituto dele no Sub-20, que é o Ramon Lima, tá certo? E falando em Vasco da Gama, a gente não podia deixar de falar aqui para você, trazer uma notícia aqui a respeito do Fluminense. O Tricolete, é isso mesmo, galera, olha só. O Fluminense, acostumado a reverter situações de jogo fora de campo, né, num tapetão, ele ficou acostumado com isso. Ou vocês esqueceram daquele episódio em que o time, o Fluminense, a diretoria do Fluminense e o time não tinha competência de resolver situações em campo? Bem lembrado vocês aqui a questão do Fluminense, quando ele não conseguia em campo voltar para a Série A, né? Quando ele caiu para a Série C e não conseguia voltar para a Série A, a ponto de pedir ajuda lá, e o Eurico Miranda fez o favor, prestou socorro e conseguiu, por uma manobra lá no tapetão, colocar o Fluminense de volta na Série A, porque no campo ele não teve condições nem competência para isso. Então, ele ficou mal acostumado com isso. A diretoria do Fluminense e o Fluminense ficaram mal acostumados com isso, né? Aquele bebê chorão. Ai, papai, não me deram a minha bola. Ai, papai, o dono da bola, se eu não jogar, eu tenho que pegar minha bola embora. Ai, papai, me socorre, porque eu não consigo fazer. Sabe aquele bebê chorão? Mimado? Então, ficaram mimados, porque o Eurico Miranda salvou eles da Série C, porque em campo eles não conseguiam. Então, por isso, o que eles fizeram? Eles entraram com uma denúncia lá no STJD, por causa daquele jogo ainda, que eles perderam pro Vasco em campo, por 2-0, onde eles cismam que a bola bateu na mão do Veguete, e foi mais do que provado que a bola bateu na barriga do Veguete, pelo ângulo, ver que a bola bateu na barriga do Veguete. Mas ainda assim, eles querem, mal acostumados, né? Quando ele não consegue ganhar em campo, eles correm pro tapetão, para ver se conseguem no tapetão, os bebês chorão lá. O que aconteceu? Entraram na justiça lá, denúncia contra o Daronco, né, na vitória do Vasco, né, e o fanfarrão do presidente do Fluminense está ainda chorando até agora, tá? Com denúncia para investigar, tá, a possível erro do Daronco nesse jogo de 2-0 com o Vasco. Tá? Com isso, o Daronco vai prestar depoimento no STJD agora, segunda-feira, dia 2/9, para poder esclarecer essas situações, tá? Vale lembrar lembrar para a diretoria do Fluminense que o Eurico não está mais vivo, tá certo? Quem tinha o costume de ajudar, socorrer vocês era o Eurico. Só que quando não era contra o Vasco, né? Então, o Eurico não está mais vivo, vocês não tem mais quem possa socorrer vocês, fazer o favor para tentar reverter o problema de vocês fora de campo, tá certo? Outra informação agora para vocês aqui, ó. Você lembra do jogo Vasco e Cuiabá, que seria realizado na 19ª rodada em São Januário? Vale pela 19ª rodada, que acabou sendo adiado? É isso mesmo. Esse jogo a CBF já anunciou, já marcou, já tem data e horário para acontecer, tá? Jogo atrasado, que tinha sido adiado da 19ª rodada entre Vasco e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, da 19ª rodada, foi marcado para o dia 25 de setembro agora, tá? Cai numa quarta-feira. Esse jogo vai ser às 19 horas em São Januário. É isso mesmo, então, ó, pega a visão. Lembrando para vocês, Vasco e Cuiabá, jogo válido, atrasado, válido pela 19ª rodada, que tinha sido adiado, foi marcado e será realizado no dia 25 de setembro. Cai numa quarta-feira em São Januário, às 19 horas, tá certo?
É muito importante que o Vasco vença esse jogo, porque o Vasco vencendo esse jogo, ele repondo esse jogo, né, ele vencendo, são mais 3 pontos, dependendo dos resultados que acontecerem na 26ª e na 26ª, que é amanhã, o Vasco ganhando amanhã do Vitória, dependendo dos resultados da 27ª e 28ª, onde o Vasco pega o Flamengo e depois o Palmeiras, se o Vasco conseguir mais 2 resultados positivos, entre Flamengo e Palmeiras, quando a gente fala positivo é empate ou vitória, e dependendo dos resultados, tanto do Cruzeiro quanto do São Paulo, nessas 2 rodadas também, vamos botar 3, né? 26ª, 5ª rodada, que começa hoje, 26ª e 27ª, o Vasco vai tirar a diferença desses times com o Cuiabá. Com isso, o Vasco pode ter, de repente, até assumir a 6ª colocação e ainda colar ali, além da 6ª posição, ainda consegue, de repente, colar ali no São Paulo, tá certo? Que vem em 5º, com 41 pontos. Então é muito importante que o Vasco consiga essa vitória no dia 25 contra o Cuiabá, tá certo? É isso aí, galera. Essas foram as notícias que a gente traz para você agora aqui, hoje, sabadão. Quem sabe mais tarde a gente coloca mais um vídeo, ou então de repente a gente está lá na live com o Laureano, tá certo? Mais uma vez, eu peço aqui o apoio de vocês. Se inscrevam no canal do Jura, deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo, deixando seu like, compartilhe o nosso vídeo e ajude a fazer com que o nosso canal continue crescendo aqui no YouTube, tá? Um abraço, saudações vascaínas e até mais. Valeu!